Todos encontraram? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Muitos aqui já conhecem a minha história. Mas também muitos não conhecem ainda. Eu quero dizer para a igreja que eu glorifico ao Senhor por estar aqui nesta noite. E eu convido o Espírito Santo para se fazer presente aqui. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações nesta noite. Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade, porque a minha mãe me levava para a casa do Senhor. E um certo dia foi feito um apelo e eu levantei as minhas mãos com 5 anos. Mas o inimigo, ele começou a trabalhar na nossa vida, na vida da minha família, lá em casa, por conta que o meu pai não era crente, somente a minha mãe era crente. E nós acompanhando a minha mãe, mas vendo as coisas do mundo, então aquilo começou a influenciar o nosso comportamento em casa. E muitas vezes a gente começou a desejar as coisas do mundo, principalmente a televisão. Nós íamos para a casa da nossa tia, que era vizinha, e assistia a televisão. E um dia o meu pai se cansou de ver a gente ali na casa da nossa tia e comprou uma televisão para dentro de casa. E nós fomos gastando mais o nosso tempo assistindo a televisão. Deixamos das coisas de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de buscar ao Senhor. A gente já não estava mais nem querendo ir para a igreja, porque as coisas do mundo começaram a encher os nossos olhos. Os desenhos, as novelas, os filmes. Muitas vezes os pais, eles não dão conta de que um simples aparelho, um celular, um notebook, um tablet, ele pode afastar o seu filho da presença do Senhor. Porque todas as vezes, irmãos, que a gente se coloca diante de um aparelho para assistir as programações que a gente escolhe, os nossos olhos espirituais, eles acabam se contaminando. Os nossos ouvidos acabam se contaminando com as coisas do mundo. É com a música do mundo. E aquilo foi me afastando dos caminhos do Senhor. E foi nascendo em mim os sentimentos que desagradavam os olhos do Senhor. Primeiro, Satanás colocou em mim um sentimento de rejeição, de inferioridade. E Satanás começou a dizer no meu ouvido: sua mãe não te ama, seu pai não te ama, seus irmãos não te amam. E eu fui dando lugar à voz do inimigo, fui abraçando aquela voz e acabei me afastando da minha família. Certo dia aconteceu um episódio em casa que eu fiz algo com a minha irmã e ela mordeu
meu braço. E eu, arrastando ela pela casa, encontrei a máquina de costura da minha mãe e tinha uma tesoura ali. E o inimigo colocou no meu coração de acertar minha irmã com aquela tesoura. E nisso eu já estava com 14 anos de idade. E Deus foi tão misericordioso que não fez os projetos de Satanás prosperar em minha vida. Porque ao invés de pegar pelo cabo, eu peguei pelo fio da tesoura. E a minha irmã agarrada no meu braço, eu arremessei aquela tesoura na cabeça dela. E ela caiu. E naquele mesmo instante chegou a minha mãe e disse: Karen, se você tivesse matado a sua irmã, hoje você estaria presa. Porque já existia a FEBEM. E eu corri para o quarto da minha mãe. Dobrei os meus joelhos na beira da cama da minha mãe. E eu falei: Senhor, ou o Senhor tira a minha vida, ou o Senhor transforma a minha vida. Porque do jeito que eu estou não dá mais. Era uma angústia muito grande que havia em meu coração. Era uma ansiedade de mudança, mas eu não sabia por onde nem como fazer essa mudança. E o Espírito Santo me moveu a ir ao quarto da minha mãe, dobrar o joelho ali, clamar por misericórdia, clamar por transformação. Eu me recordei do profeta Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, quando ele se deparou com uma situação que ele precisava de uma mudança. Ele pediu ao Senhor que o transformasse, a sua linguagem, as suas palavras, porque ele era um homem de impuros lábios e habitava num povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que naquele instante em que o profeta Isaías clamava, o anjo veio com uma tenaz e tocou nos lábios dele. Irmãos, para nós fazermos missões, nós precisamos renunciar o mundo, renunciar a nós mesmos e reconhecer o nosso pecado e pedir ao Senhor uma transformação de vida. Naquele instante em que eu pedi ao Senhor a transformação, o Senhor começou a trabalhar. Porque o Senhor, ele bate na porta. Não é só para salvação, irmãos, é também para o serviço. Ele quer que a gente faça o serviço voluntariamente, com alegria, com prazer, com satisfação, com amor, com reconhecimento de que nós somos alcançados por esse tão grande amor. E eu comecei a observar uma transformação na minha vida, no meu comportamento. E passados os anos, a chama de missões começou a arder em meu coração, porque eu congregava numa igreja que muitos aqui conhecem, a Assembleia de Deus de Missão. E lá tem sempre culto de missões, e as pregações falavam de missões, e aquilo, o Espírito Santo ia colocando em meu coração o desejo de fazer missão, de levar a palavra, de contar para as pessoas o quanto Jesus tinha transformado a minha vida. De uma filha rebelde, uma filha que só trazia tristeza dentro do lar. Porque eu dizia para minha mãe: eu sou a segunda mais velha, nós somos em 7 filhas. E eu dizia: mamãe, você não me ama, a senhora não me ama. Porque eu desobedeci a minha mãe. E ela me batia, ela me corrigia como uma boa mãe que corrige os filhos. E eu não aceitava a correção. Porque quando a gente está, irmãos, fazendo algo que desagrada ao Senhor, a gente não aceita a correção dos pais. Mas naquele instante que o Senhor ouviu a minha oração sincera, porque eu queria mesmo, realmente eu queria uma mudança de vida. Então o Espírito Santo, ele teve lugar para entrar em meu coração. Muitas vezes você quer ter uma mudança de vida, mas você não é sincero na sua oração.
Você precisa ser sincero, clamar ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero realmente sentir a salvação, o teu grande amor. Eu quero desfrutar disso. E o Senhor começou a transformar. E tinha um grupo de missões da Igreja Assembleia de Deus chamado Semeadores de Cristo. Quando eu vi aqui um grupo de missões, eu lembrei dele. Primeiro o Senhor nos leva para fazer um trabalho em conjunto. Sabe para quê? Para nos dar experiências em conjunto. Nós saíamos para as ruas, para evangelizar nas ruas, nas casas. Muitos iam nos hospitais, eu nunca cheguei a ir nos hospitais. Para ir de leito em leito pregar o Evangelho. Outros iam nos presídios e evangelizávamos. Mas chegou o determinado momento em que a chama de missões ardeu muito mais em meu coração. Era como se eu sentisse que o Senhor me ia levar para fora de Vitória da Conquista. E eu falei para o Senhor: olha, irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre ele será o mesmo. Esse Jesus que está na Bíblia, que a gente lê na palavra de Deus, ele é o mesmo. Ele fala até hoje. Aleluias. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero que o Senhor fale comigo através da Bíblia, porque eu já tinha lido tantas passagens que ardiam em meu coração sobre missões. Eu falei: Senhor, eu não quero que o Senhor fale comigo em profecia, não quero que o Senhor fale comigo através do pregador. Eu quero que o Senhor fale comigo pessoalmente. Porque se o Senhor falar comigo pessoalmente, se eu ouvir a sua voz, Jesus, então eu vou fazer a tua obra onde o Senhor me mandar. E o que o Senhor mandar ele falar, eu vou falar. Eu fiz aquela oração e esperei no Senhor. Quando foi um dia, um culto de quinta-feira que eu não gostava de ir, porque era um culto que a minha irmã não ia. E eu não gostava de sair sozinha de casa. O Senhor falou para mim: vai para a minha casa. Uma voz assim dentro de mim: vai para a minha casa. E eu comecei a responder ao Senhor: Senhor, eu não gosto do culto de quinta-feira. E o Senhor falou para mim: vai para a minha casa. Eu comecei a colocar empecilhos. Falei: Senhor, eu não gosto de ir sozinha. E o Senhor: vai para a minha casa. Eu falei: Senhor, eu preciso de alguém para ir comigo. E o Senhor: vai para a minha casa. E eu demorei, irmãos, quase 2 horas para atender a voz do Senhor. E fui tomar meu banho. Quando eu passei no relógio, já passava das 8 horas. E eu falei: Senhor, já está na hora das oportunidades, Senhor. E eu detesto ir para a casa do Senhor atrasado. E o Senhor falou para mim assim: vai para a minha casa. Irmãos, eu fui para a casa do Senhor. Quando a gente fala de ir para a casa do Senhor, é este local aqui que foi consagrado ao Senhor. É aqui que o Espírito Santo vai ter mais liberdade de falar comigo e com você. Porque quando a gente está em casa, os sons que estão no lar, de pessoas, de televisão, de rádio, de vizinho, tudo atrapalha. A gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Então aqui é este lugar que foi consagrado. Então quando você for convidado para ir para a casa do Senhor, saiba que você não está indo para algum outro lugar qualquer, mas você está indo para a casa do Senhor. E naquele momento que eu falei: Senhor, já está na hora das oportunidades, o Senhor: vai para a minha casa. Irmãos, eu peguei minha Bíblia e fui para a casa do Senhor. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu dobrei meu joelho, porque já estava dando as oportunidades mesmo. Eu falei: Senhor, abençoa o culto desta noite.
e fala comigo. Só foi essa oração que eu fiz. Quando eu levantei, sentei, o Senhor falou comigo. E Ele falou comigo igual Ele falou com Abraão. Ele falou comigo: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, não foi no pensamento, foi audível. Eu ouvi a voz do Senhor. E naquele momento a igreja estava bem vazia. Se tinha muitas pessoas, era 15. Um espaço que cabia 300 pessoas, só tinha 15 pessoas naquele culto. E eu chorei bastante ali, porque eu tinha escutado a voz do Senhor, assim como você está ouvindo a minha voz. E eu ficava maravilhada, você sabe por quê? Porque eu, uma pessoa assim tão fraca na presença do Senhor, tão frágil, tão pecadora, e tinha recebido a mesma incumbência que Abraão teve, o pai da fé. Isso mostra, irmão, você sabe o quê? Que Deus, Ele olha o coração da pessoa, a intenção do coração. Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É a sinceridade do nosso coração, irmãos. Eu não era ninguém naquela igreja, a não ser um componente do grupo de missões de evangelismo. Eu não tinha nenhum renome. Eu tinha 22 anos de idade. E o Senhor falou comigo. E eu fiquei aguardando, porque Ele falou assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma jovem que nunca tinha feito uma viagem, uma jovem que estava desempregada. E olha só que quando Jesus começou a transformar a minha vida, o meu pai, que não era crente, ele se levantou contra mim. Ele chegou para mim e falou assim: Karen, agora que você só quer saber de igreja, pois a partir de hoje eu não vou te dar mais nada. Eu não vou te dar roupa, eu não vou te dar sapato, eu não vou te dar nada. Se você precisar de qualquer coisa, você vai lá e pede o seu pastor, porque eu não vou te dar. E realmente ele não me deu mais nada. E eu respondi para o meu pai. Eu falei assim: olha, pai, eu tenho 2 joelhos, e o dia que eu precisar de qualquer coisa, eu vou orar ao meu Deus, e o meu Deus vai tocar no coração do Senhor, o Senhor vai me dar. Aleluia. Muitas vezes a gente não recebe, irmão, sabe por quê? Porque a gente pede para o ser humano, a gente pede para o homem, a gente não pede para Deus. Ele andará, chorará. Você também tem 2 joelhos, irmãos. Se você precisar de qualquer coisa, pode ser roupa, pode ser sapato, pode ser o que for. Ei, demar, cheirar, dobre o teu joelho onde for. E clame a este Deus, que Ele é poderoso para te dar. Eu, uma jovem de 17 anos, sem ter condição financeira, eu falava, tinha festa na igreja, eu falava: Senhor, eu preciso de um sapato para ir na igreja. Me dá um sapato, Jesus. O Senhor tocava no coração de um tio, de uma tia, de um irmão da igreja que dava o sapato. Eu ia para a igreja. Às vezes tinha festa, 3 dias de festa, congresso da mocidade. Eu, Senhor, eu quero uma roupa, Senhor, para ir para a festa, para a igreja. O Senhor tocava no coração de um e de outro: está aqui a roupa. E o meu pai cheio de dinheiro, irmão. Você está pensando que meu pai não tinha muito dinheiro. Ele batia no peito e falava assim que ele era um homem de 6 milhões de dólares. Mas ele me negou tudo. Ele me deserdou porque eu abracei Jesus.
servir ao Senhor. Foram os anos mais difíceis na minha vida, de ver o meu pai me desertar, mas foi os melhores anos que eu conheci o Pai Celestial. Porque no deserto, irmãos, que Deus se revela para nós. O meu deserto chegou quando eu era jovem. Eu lia na Bíblia: quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. E chegou um dia que eu teria que sair de Vitória da Conquista, com 22 anos de idade. E o meu pai ficou tão furioso, porque quanto mais ele pisava em mim, mais eu buscava o Senhor. Ele pisava e eu buscava o Senhor. Me entregava mesmo para o Senhor. Levantava de madrugada, botava minhas irmãs para levantar. Bora orar, bora orar, bora orar. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Aí o meu pai estava tão furioso que minha mãe falou assim: ó, Caio, vai para casa da tua irmã, fica lá, porque eu não estou aguentando mais teu pai, não, por tua causa. Aí eu fui para casa da minha irmã. Fiquei lá alguns meses. E eu tinha miopia. Usava óculos 5 graus em cada olho. E eu falava: Senhor, eu imaginava que a missão era para ir lá para o Amazonas, né, pregar para os índios. Ali que eu achava que era missão. Naquele tempo, quando falava de missões, todo mundo, pelo menos eu, né, pensava os índios. Aí eu falei: Senhor, vai que eu estou lá na selva. Vou cair, quebrar esses óculos, Senhor. Ixi, eu vou ficar cega, eu não enxergo nem a minha unha do pé, sem óculos. Me cura, Jesus, me cura. E eu tinha tanta fé, irmãos, para receber a cura. Só que Jesus não quis curar. E surgiu aquela cirurgia de correção de miopia. E a minha irmã mais nova casou, foi para São Paulo. Aí quando chegou o dia, o telefone da casa da minha tia, que morava próximo da minha irmã, liga para mim e fala: Karen, vim urgente aqui para São Paulo, porque eu consegui a cirurgia de graça para você. Aleluia. Quando eu desliguei o telefone, irmãos, o Senhor falou para mim: esta é a porta que eu estou abrindo para tirar você desta cidade em paz. Glória a Deus. Porque se eu chegasse para o meu pai e falasse assim: Painho, mesmo com 22 anos, o Senhor permite eu ir para São Paulo, eu ir fazer a obra? Ele ia falar que não. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na face da terra. Então eu não queria sair daqui de Conquista em desobediência. E nem poderia, para não dar legalidade ao inimigo. Então Deus abriu a porta de cirurgia e eu cheguei lá na casa dos meus pais para pedir permissão para ir para viajar. Só que eu não falei para ele que eu ia para a obra, né? Eu falei: ô pai, surgiu lá uma cirurgia em São Paulo, o senhor permite eu ir? Aí ele: vai, minha filha, vai, o seu bem vai. Mas irmãos, quando eu arrumei minhas malas, a parte da família que era evangélica, eu falei: gente, ó, Jesus mandou eu sair para ir para a obra, eu posso nunca mais ver vocês, vou me despedir aqui de vocês. Não sei para onde o Senhor está me mandando. A princípio está mandando eu ir para São Paulo, de lá não sei para onde eu vou. E despedir da minha família. Fui para São Paulo. Trabalhei 1 ano na igreja de Madureira. Foi uma bênção, um aprendizado tremendo. Porque quando eu estava em Conquista, eu não tinha um curso de teologia. Quando eu cheguei lá, em São Paulo, eu só tinha feito alguns trabalhos aqui em Conquista com crianças. O Senhor me levou a trabalhar no departamento
infantil. Foi onde eu comecei a ter o gosto de trabalhar com criança na parte de evangelismo. E quando eu cheguei em São Paulo, o pastor falou assim: olha, nós estamos precisando aqui de uma pessoa para ajudar aqui no departamento infantil. E eu disse: pastor, se o Senhor permitir que eu faça aquilo que o Espírito Santo me mandar fazer, então eu vou trabalhar. Ele: não, é o Espírito Santo que está mandando? Pode fazer. Foi uma bênção, irmãos. Foi uma experiência tremenda. E ali eu comecei a fazer o curso de teologia. Fiz o curso de teologia lá em São Paulo, o básico. Passado um ano, o Senhor mandou eu ir para Curitiba. Isso não ganhava salário não, viu, irmãos da igreja? Não ganhava. Eu falei: Senhor, eu não ganho salário da igreja, eu não trabalho. E o meu cunhado: cara, se você quiser, eu te empresto dinheiro e você vai comprar um kit de produtos de limpeza e você vai custear os seus cursos, a sua Bíblia, o que você quiser. Eu falei: tá bom. Ele me emprestou o dinheiro. Ele mesmo comprou um kit, que não era nem do Brasil, esse kit era dos Estados Unidos. Ele falou assim: olha, a empresa não devolve dinheiro, viu? Você vai ter que se virar para vender o produto e me pagar o empréstimo. Eu falei: amém. Aí eu pensei assim: ó, eu sou de Jesus, estou fazendo a obra de Jesus, e o dinheiro que eu estou precisando é para comprar uma Bíblia de estudo e outra, um dicionário bíblico para me capacitar para fazer a obra. Então Deus vai abrir a porta. Aí peguei meu kit, irmãos, e falei assim: ó, eu só não vou vender na quarta-feira que tem ciclo de oração, mas nos outros dias, Jesus, eu vou vender. Irmãos, chovia todo dia, só não chovia na quarta. Passou um mês e o kit parado. Meu cunhado, ó, puxou o dedo da minha irmã. E ela: Karen, já tem mais de mês que você tomou emprestado dinheiro e não vendeu um produto. Edinho tá reclamando aí, ó. Eu falei: tá bom, Jesus, do jeito eu saí debaixo de chuva. Peguei meu kitzinho debaixo de chuva e tô descendo na rua lá em São Paulo, na Casa Verde. Encontrei uma irmã da Universal. Falei: irmã, compra aqui um produto. Ela: ô, irmã, não posso não. Mas vai lá na minha igreja. O pastor está tendo culto agora de tarde, vai lá, leva o kit, fala que tu é missionária, que tu está vendendo produto para comprar Bíblia, dicionário bíblico e tal. Que ele vai comprar para todos. E eu fui com meu kit, cheguei lá, sentei lá atrás. Aí chegou o obreiro e falei assim: irmão, quem é seu pastor aqui? Olha, é aquele. Fala com ele depois do culto, eu quero falar com ele. Irmãos, quando eu baixei a cabeça, que a irmã saiu, eu baixei a cabeça assim e orei. Falei: ô Senhor, toca no coração do teu servo, Senhor, para comprar bastante produto nas minhas mãos. Porque eu quero comprar, Senhor, meu dicionário, quero comprar minha Bíblia de estudo, aquela vida nova. Quando eu acabei a oração, irmão, Jesus puxou minha orelha. Tem. Ele falou assim: você quer que eu entregue a sua vida financeira nas tuas mãos? Vocês entenderam? Eu preocupada de buscar dinheiro, e o Senhor não queria que eu buscasse dinheiro. Ele queria que eu buscasse joelho no chão, leitura da Bíblia, jejum, me capacitasse espiritualmente para fazer a obra. Quando ele falou isso: você quer que eu entregue sua vida financeira nas tuas mãos? Eu falei: não, Senhor, porque eu sou falha, eu não vou conseguir nem vender nada. Cheguei para a irmãzinha de novo, falei: irmã, não precisa você falar nada do seu pastor não. Peguei meu kitzinho, voltei para casa, vendi um produto. Aí o meu cunhado falou assim: olha, a empresa não devolve dinheiro não. Eu falei: pois tá bom. Botei no correio, escrevi uma carta. Falei: olha, não quero vender seus produtos, tá aqui o número da minha conta, manda meu dinheiro de volta. Botei no correio. Voei o dinheiro todinho, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu peguei o dinheiro e devolvi para o meu cunhado. Toma aqui seu dinheiro. Porque Deus faz assim, irmãos. Deus não manda um missionário
com dívida. Para ninguém estar ficando murmurando assim, ó, no seu caminho. Deus conserta o missionário. Então, se você quer fazer a obra do Senhor, assim como qualquer pessoa quer fazer a obra do Senhor, quer seja eu, quer seja quem for, tem que estar com a vida certinha no ponto. Tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na rua, no negócio, no comércio. E eu devolvi, e ao fim de um ano que eu estava lá, o Senhor me deu a Bíblia de estudo, me deu o dicionário bíblico e me deu mais um curso de evangelismo infantil. Glória a Deus. E o Senhor me mandou para Curitiba, vivendo pela fé. Ali em Curitiba eu trabalhei em outra igreja, a igreja Dia da Redenção, que foi a igreja que Jesus mandava. O bom, irmãos, de você ir comissionado por Jesus e não ser assalariado por nenhum ministério, é que você vai na direção do Espírito Santo. Você vai onde o Senhor mandar. E você vai fazer a obra do Senhor. E ali foram 6 meses que eu aprendi coisas tremendas em batalha espiritual. Porque ali eu descobri o verdadeiro sentido do porteiro, que muita gente desconhece a função do porteiro. Deus me revelou, irmãos, que durante o culto 3 são as autoridades da igreja: o pastor, dirigente da igreja, que é a pastora Thaís aqui, né? O pregador que está ministrando a palavra, porque nesta hora em que Deus vai falar, transformar a vida e capacitar vidas. E o porteiro. Você sabia disso? O inferno respeita essas 3 autoridades. Muitas vezes está lá na porta, você pensa, igual já aconteceu. E vão falar assim, eu acho que o pastor não gosta de mim não, porque ele já me bota só na porta. E é na porta do mundo, eu acho. Eu falei, irmão, não é assim. Eu passei uma experiência 2 tremendas, irmãos, que marcaram a minha vida. Eu vou passar para vocês. Em Curitiba, era no início de igreja, então não tinha obreiros. Então o dia que eu pregava, o pastor dirigia. E o dia que ele pregava, eu dirigia. E a pastora era porteira. Só que ela tinha problemas de varizes. E naquele mês chegou um sobrinho do pastor que pregava também. Eu falei assim, olha, eu vou dar descanso para a pastora, eu vou ficar na porta para ela sentar um pouquinho, porque ela fica sempre na porta. E falei para o pastor, olha, tu fica aí com o seu sobrinho pregando e dirigindo, e eu vou ficar na porta. E o porteiro é o primeiro que chega. E eu cheguei na igreja, limpei a igreja, arrumei tudo direitinho a igreja, orei nas cadeiras, uma por uma, para abençoar quem sentasse naquele lugar. E quando eu estava de joelhos dobrados, o Senhor falou para mim, proíba Satanás de entrar na igreja hoje. Amém. Cheguei e repreendi o diabo, falei, Senhor, Satanás, tu não vai entrar aqui hoje na igreja. E os irmãos sabem que a gente tem um anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e nos acompanha. E eu falei assim, olha, hoje tu vai ficar desse lado da porta e eu vou ficar desse. E peguei minha Bíblia e fiquei como se fosse um soldado, né? Que o cristão é soldado de Jesus. E fiquei do lado da porta e o anjo do outro lado. E eu ia cumprimentando os irmãos e entrando e tal. Aí chegou uma família que tinha uma senhora que ela tinha perdido o bebê no parto, assim, ela acabou de ter o bebê e perdeu, e ela ficou meio assim, desorientada. Só que quando ela chegava no culto e ela sentava, ela não ficava possessa, como a gente costuma ver, mas ela ficava sorrindo, baixinho, e atrapalhava quem estava na frente, ou cantando, ou pregando, incomodava, e as pessoas erravam o hino e faziam, e ninguém
gostava de olhar para aquela mulher na hora do culto. Só que na hora do culto, quando eu estava na porta, todo mundo entrou, lá veio essa família. Quando chegou perto da porta, ela deu para trás, sentou no murinho da frente da igreja e não entrou. Mas eu estava desapercebida, porque eu não tinha experiência. Fiquei, né? Aquela cena para mim foi comum. Aí veio a irmã dela e puxou ela pela mão para ela se levantar para entrar para a igreja. Aí ela balançou a cabeça que não ia entrar. Também não. Quando veio a mãe dela, aí a mãe puxando a mão, a irmã a outra, ela olhou para mim, baixou a cabeça e disse que não. Aí na hora o Espírito Santo falou para mim: você não proibiu o Satanás de entrar? Aí eu peguei, aí eu fiquei esperta assim, né? Aí veio só que eu errei. Veio a esposa do pastor e a meninada toda da igreja atrás da pastora para ver o que estava acontecendo lá fora. Aí quando a pastora chegou lá e levantando aquela mulher para entrar para dentro, eu na porta, quando ela olhou para mim, eu só acenei com a cabeça, ó. Ela levantou e veio e chegou na minha frente e sorriu, debochou da minha cara, né? E entrou para a igreja e sentou lá. Só que em vez dela olhar para os irmãos que estavam no púlpito, no altar, cantando e pregando, ela olhava para mim e falava: você teve que deixar eu entrar. E eu não repreendi, porque eu era inexperiente. Mas eu estou contando para vocês, agora você já tem experiência, pelo menos da minha vida. A autoridade do porteiro, mas essa não foi a maior autoridade. No outro dia, irmãos, foi tremendo, irmãos, foi tremendo. Porque lá no Paraná, o povo costuma fazer pactos com o diabo. Jovens faz pacto, adultos faz pacto, crianças faz pacto. E uma família desviada da Assembleia de Deus, o homem era até diácono, ele se desviou e fez pacto com o diabo. O filho dele mais velho fez, e uma filha dele adolescente fez pacto com o diabo. Só que ninguém sabia que ela tinha feito pacto com o diabo. E eu cheguei e orei. Eu era porteira naquele dia de noite. Eu orei. E as cadeiras, quando eu fui dobrar o joelho para orar para mim, abrir a porta da igreja, você falou para mim: tu vai lá e consagra a água que sai lá daquela torneira no fundo da igreja. Eu nunca tinha feito isso, irmão, mas Jesus mandou. Se o Espírito Santo mandar você fazer uma coisa que você nunca fez, não é costume seu, faça. Porque Deus tem os seus propósitos em tudo. Eu cheguei lá, botei a minha mão em cima da torneira e falei: eu consagro toda a água que sair dessa torneira em nome de Jesus. E fui para a porta. Aí chegou todo mundo, entrou na igreja. Chegou uma jovem com mais 4 rapazes. Essa moça, de vez em quando, ela ficava possessa demoniada dentro da igreja. E o diabo pegava ela mesmo. Ela andava que nem cobra, até a gente expulsar o demônio dela. E em casa, quando ela ficava endemoniada, ela subia nas paredes igual uma aranha. Tão grande eram os demônios que atuavam na vida dela. E ela chegou na igreja, eu cumprimentei ela, os rapazes e tal. Eles sentaram lá. Quando chegou perto da pregação, a moça chegou e saiu. Só ela saiu para fora e foi lá pro lado da torneira. Quando ela chegou e bebeu água, ela foi endemoniada lá na torneira. Mas não entrou na igreja. Aí chegou a irmãzinha dela e falou assim: olha, missionária. Nessa época eu era missionária, né? A minha irmã está passando mal lá na torneira. Eu falei: pode deixar ela passar mal lá. Deixa ela passar lá. Porque o diabo queria atrapalhar o culto. Aí eu falei assim: depois de terminar o culto, eu chamo os obreiros, nós vamos lá. O pessoal da muito demais, já vão lá. E nisso, quando acabou o culto, o demônio também saiu dela sem ninguém ir lá. E nós fomos embora para casa. No outro dia, essa jovem me procura. Fui lá onde eu estava hospedado.
Você sabe o que ela disse? Eu quero saber quem é esse Deus que tu serve. Porque o Deus que tu serve é mais poderoso do que o que eu sirvo. Eu falei, mas o que foi? Não estou entendendo. Você lembra ontem que eu fui com aqueles 4 jovens na igreja? Eu fiz um pacto com o diabo. E o pacto que eu fiz foi o seguinte: qualquer homem que eu desejo, Satanás me dá. Mas em troca eu tenho que bagunçar nos cultos. Eu tenho que bater nos crentes na hora do culto. Eu tenho que fazer um reboliço no culto para envergonhar o nome de Jesus. E ontem eu levei aqueles 4 jovens para eles verem o que eu ia fazer na igreja. Porque depois que nós iríamos fazer o pacto com o diabo, eu ia levar eles também para fazer. Mas quando eu cheguei lá, o combinado que eu tinha feito com o Satanás foi eu beber água e ficar. Eu não consegui fazer o que eu iria fazer. E eu quero servir esse Deus que tu serve, porque Ele é mais poderoso do que o que eu sirvo. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Falei, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quero. Você quer quebrar esse pacto que você fez com o diabo? Quero. Falei, então, você vai repetir comigo essa. E ela repetiu. E ela aceitou Jesus. E graças a Deus, irmãos, ela quebrou o pacto com o diabo. E ela quis servir esse nosso Deus que é poderoso, é tremendo, é lindo, é maravilhoso. Então, quando você foi escalado para ficar na porta, vá com esse pensamento que você não é uma pessoa qualquer, você é um soldado de Jesus. E que Deus está colocando uma autoridade naquele momento do culto. Se você não é oficial, porteiro oficial da igreja, mas Ele está lhe dando uma autoridade naquela hora. E o inferno, ele te respeita, não porque é você, mas é por causa da autoridade do nome de Jesus que está sobre você naquele momento. É por isso que o cristão, irmãos, tem que andar correto. A gente está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Não é só de pessoas, não, irmãos. O mundo espiritual também é testemunha daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. Então nós temos que ter cuidado e andar correto. Porque imagina você, um soldado que vai para a guerra, ficar ali na porta de forma errada. Ele vai ser o primeiro que vai receber o tiro do diabo. A seta do inimigo vai cair sobre ele, porque ele não está com a vida no altar. Para ser missionário, irmãos, tem que estar com a vida no altar. Paulo pregava e expulsava os demônios, e os filhos de Cefas, porque era filho de sacerdotes, achou que poderia ir lá expulsar também os demônios. E aquele demoniado falou assim: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? O que os demônios queriam dizer? Vocês não têm uma vida no altar, vocês nem aceitaram Jesus verdadeiramente, vocês não consagraram as suas vidas verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Quem vocês pensam que vocês são? Então, todos aqui são chamados a ser missionários, a fazer o ID de Jesus. Mas não basta ser chamado, precisa colocar na posição. Isaías, ele foi chamado para ser profeta, e ele até que profetizava, como muitas vezes eu e você vai, evangeliza e faz a obra do Senhor. O grupo chama e nós estamos ali, o grupo chama e a gente vai.
Irmãos, tem uma hora que a gente tem que tomar uma posição diante do altar do Senhor. Uma posição que vai marcar a nossa história. Uma posição que vai marcar o mundo espiritual. Não é simplesmente ser chamado, porque todos são chamados para fazer a obra. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Foi cantado aqui que Jesus deixou a sua glória. Jesus, ele renunciou, irmãos, tudo. Ele renunciou o seu eu. Ele renunciou o conforto do céu, o trono, os louvores dos anjos. E a Bíblia diz que ele se fez carne. Ele se humilhou a si mesmo, a forma de ser humano, por amor. E ele se humilhou até a morte, a pior morte que tinha, a morte de cruz. Porque na morte onde a pessoa ficava nua ali, ó, presa, todo mundo passava. Imagina um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Se humilhar, se esvaziar na sua forma de Deus e se transformar não, e nascer como homem, para ser humilhado, desprezado, cuspido, traído, chicoteado e preso no madeiro, sem roupa, escarnecido por todos que passavam ali. Até hoje Jesus é escarnecido pelo mundo, principalmente nos blocos de carnaval. E por que ele fez isso, irmãos? Por amor a mim e a você. E muitas vezes a gente não quer renunciar nem um filme na Netflix. E diz que está servindo Jesus. A gente não quer renunciar, irmãos, nem as músicas do mundo. E eu sou missionário. A gente não quer renunciar nada. Nada. E quer fazer missão? O Espírito Santo de Deus, irmãos, nesta noite, ele quer alistar pessoas. É alistar. Não é convidar para fazer parte de um grupo. É um alistamento. E o grande general, ele vai passar em revista o seu exército nesta noite. Ele está procurando soldados valentes para a batalha da hora final. Nós somos a geração do arrebatamento. O exército das trevas, irmãos, está se preparando. Não é só adultos, não, tem crianças que faz parte do exército das trevas, irmão. Crianças que faz bruxaria, crianças que faz pacto, crianças que faz feitiço, crianças que têm aprendido e têm dado o seu coração para as coisas do inimigo. Eu trabalho na educação, numa creche, e um aluno meu de 2 aninhos, que ia para 3, ele tinha 2 anos e uns 7 meses, e ele chegou para mim e falou: tia, vamos brincar de Johnny. Você sabe o que é isso, irmãos? Brincar de bruxaria, de botar um copo e invocar lá um espírito e aquele espírito responder. Uma criança de 2 anos e 7 meses.
aprendeu com o irmãozinho mais velho, que aprendeu na escola, e filhos de quê? Pais crentes. Pior foi isso. Quando aquele menino me falou isso, tia, vamos brincar de Johnny, meu filho. Depois eu fui pesquisar o que era isso. A gente não sabe o que é isso. Quando eu fui pesquisar, irmãos, eu quase desmaiei de susto. A expressão, né? Porque eram filhos de crente, avós crente. Eu falei, irmã, presta atenção que esse netinho está brincando. Ele está brincando com coisa do inimigo, irmão, coisa de ocultismo. Veja lá, vigia lá. E eu falei para ele, filhinho, não brinca disso, que o papai do céu não se agrada disso. Então muitas vezes as crianças são recrutadas sem saber. Os adolescentes são recrutados sem saber. E muitas vezes os pais deliberadamente falam, não, é na escola. Vem na escola, pode não, irmãos. A maior doutrinação do inferno está na escola, desde a creche até a faculdade. E se você, pai, não fizer algo, Deus vai requerer e cobrar das suas mãos. Porque muitas vezes o seu filho traz literatura para sua casa, que não convém aos santos ter em casa. Porque a professora mandou ler, porque a diretora mandou ler, porque a monitora da escola mandou ler. E você está trazendo uma porta do inferno para sua casa, dando legalidade ao inimigo. A autoridade máxima de educação é dos pais ainda. E Deus vai requerer das vossas mãos. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Eu quero que a igreja responda. Dê um sinal com a sua mão. Se você acredita realmente que Jesus é o Filho de Deus, que criou os céus e a terra, levante sua mão. Você acredita, irmãos, que Jesus, ele se fez carne e ele veio aqui na terra morrer por causa dos meus pecados e dos teus pecados? Levanta sua mão. Você acredita realmente nisso, irmãos? Você acredita que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos? E ele vive para todo sempre. Você acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos? Então nessa hora você vai se alistar no exército de Jesus. Você vai repetir comigo essa oração, mas repita de coração, crendo realmente. Porque esse é um alistamento, o Senhor falou. Porque os soldados de Satanás estão cheios de poder. Satanás está dando poder para eles, para fazer muitas coisas. E eles estão vivendo o sobrenatural. E o crente, ele precisa também estar revestido de poder para confrontar com o soldado inimigo, para resgatar eles do exército de Satanás. Então você vai repetir comigo, se você crê, porque agora é a hora de alistamento. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus, que Tu criaste os céus e a terra, e tudo que existe neles, e que Tu se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, por causa dos
convido para entrar em meu coração. Faça do meu coração, faça do meu corpo a tua morada, o teu templo. Me direcione, me guie a toda a verdade. Me faça andar na presença do Deus Todo-Poderoso e ser perfeito. Me dá sede de ler a palavra, de buscar a face do Senhor, e me faça um instrumento nas tuas mãos para resgatar vidas com poder e autoridade, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa criança aqui, vou contar um testemunho para vocês verem como a coisa está séria, irmãos, na escola. Meu colega, ele faz uma enguia na escola da Pomba Gira e me chamou de Satanás. Tá vendo aí, irmãos? Muitas vezes a gente fala assim, olha, minha criança é pequenininha, não vou... Não, irmãos, temos que botar nossas crianças pequenininhas para dobrar o joelho, para buscar a face do Senhor, irmãos, para pedir poder de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. Nossos filhos precisam, nossas crianças precisam ser revestidas de poder. Os adolescentes precisam ser revestidos de poder. Os jovens precisam. Os casais precisam ser revestidos de poder. Nessa hora, se você quiser ser revestido de poder, quiser trabalhar para o Senhor com mais autoridade, eu te convido aqui à frente. Convido a pastora Thaís, convido a missionária Cléria, a pastora Daniele, que eu já vi que está por aí também. Para fazermos oração com imposição de mãos, irmãos. Pastor Adriano está aí também? Irmãos, eu tenho um problema de visão. Satanás, ele quis parar de tudo quanto foi jeito. É tanto que minha Bíblia, irmãos, ó, é desse tamanho aqui. Não é porque a pastora Karen quer ser mais crente, porque todo mundo é, porque a letra é grande. Aleluia, Jesus. E eu que estou tendo dificuldade até para ler. Mas glória a Deus por isso. Nada, irmãos, pode nos fazer parar. Aleluia. As crianças que quiserem ser revestidas de poder, os adolescentes, os jovens, venham aqui à frente. A Bíblia diz que Paulo, quando ele chegou em determinado lugar, ele impôs as mãos para que os irmãos recebessem poder do Espírito Santo. Porque Jesus, ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Daí servíeis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o inimigo, ele está revestindo o seu exército de poder. Só que o nosso Deus, ele quer muito mais revestir a sua igreja, o seu povo. Se você quiser ser revestido de poder e autoridade, não é ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, é ser revestido de poder. Existem patentes no mundo espiritual, patentes, que elas são dadas através do revestimento de poder. Essas patentes é para você tirar as almas do valete. Aleluia. Quem quiser pode vir à frente, receber imposição de mãos. Aleluia. Se tu quiser vir também pode vir, pequenininha. O poder é para todos.
Você sabia que tem criança de 4 aninhos que Jesus está revelando a sua vida? Jesus está aparecendo para ela e falando: eu estou voltando. Chorar, cantar.